Olá, pessoal do Facebook, sejam todos bem-vindos. E estamos ao vivo também no YouTube. Todas as mídias estão com a gente, todo mundo acompanhando o Autor da Própria Saúde em mais um encontro incrível sobre as plantas medicinais. Mais um momento sensacional para a gente compartilhar resultados, para a gente falar sobre coisa boa, a gente falar de coisas incríveis, de resultado com as plantas medicinais. Isso é o mais importante. A gente falar de resultado. Chega de lero-lero, chega de, sabe? Não, vamos falar do que as plantas realmente fazem. Às vezes você está aí preocupado em começar um tratamento com as plantas, você tem dúvidas, será que funciona? Será mesmo? O Daniel, vi no vídeo do Daniel, será que funciona mesmo? Parece Barbosa, né? Mas quando a gente traz o resultado de um aluno que realmente, verdadeiramente conseguiu o resultado através das plantas medicinais, aí, meu amigo, aí é coisa diferente. Por isso que é tão importante a gente compartilhar resultados. E hoje vocês vão conhecer a história de uma pessoa incrível que é a Madu. E eu fiz a anamnese da Madu, fiz a análise da anamnese dela, conversamos sobre o problema dela da hipertensão arterial, e ela chegou com a gente aqui tomando 5 medicamentos por conta da hipertensão arterial dela. E eu fiz algumas recomendações, algumas sugestões, e hoje nós vamos conhecer a Madu e saber o que aconteceu com a Madu depois das observações que foram feitas, da análise que foi feita da anamnese, das sugestões que foram dadas para ela, o que ela fez e quais foram os resultados disso, tratando a hipertensão arterial. E a gente vai fazer uma semana aqui de foco na hipertensão arterial, e isso é muito importante. Por quê? Bom, primeiro porque a hipertensão arterial é a terceira doença no mundo, terceira doença evitável no mundo que mata. É uma doença evitável que mata as pessoas. Assim, quais são as doenças que mais matam no mundo? A terceira é a hipertensão arterial, e é uma doença evitável. Ou seja, todo mundo que é hipertenso, né, vai estar sob o risco de ter um infarto, um AVC, qualquer problema nesse sentido. Né? Qualquer pessoa que sofre de hipertensão arterial hoje. Então, você viver com esse problema de saúde agarrado no seu peito significa verdadeiramente você ter uma bomba relógio amarrada no seu peito, que pode explodir a qualquer momento. A hipertensão arterial ainda traz outros problemas que a gente às vezes nem percebe, que são problemas pulmonares, problemas renais, problemas neurológicos, problemas de visão. Bom, N problemas podem se agravar ou podem surgir a partir da hipertensão arterial. Então, assim, é fato de que a hipertensão ela é originada dos nossos hábitos de vida e tudo mais, né? A gente poderia evitar a hipertensão arterial, há um potencial genético? Há também, mas a gente poderia evitar isso aí. E seria muito importante que a gente aprendesse estratégias para tratar isso de maneira natural, sem ter que entrar nos medicamentos alopáticos, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essas possibilidades com vocês. O que a gente tem realmente de resultado, o que realmente está comprovado, o que não está comprovado, o que pode, o que não pode fazer bem nos casos de hipertensão arterial. Eu vou começar aqui pedindo que os alunos do Autor da Própria Saúde se manifestem. Você que é aluno APS, você que é do 100%, do Jornada, do Terapeutas, você que é do Controle de Sua Pressão, deixe aqui nos comentários a sua hashtag, sou aluno APS, coloca aí, porque isso é muito importante para a gente se reconhecer, para a gente ver que a gente está aqui junto, para que os outros alunos APS vejam você aqui também, dentro da nossa comunidade participando, né? A atividade da nossa comunidade é super importante, porque os alunos, eles vêm, eles aparecem e eles continuam com a gente porque tem resultados com as plantas medicinais. É diferente de você pegar um livro, uma revista, um guia, abrir, tentar ficar fazendo receita com informação de guia. As 1000 plantas maravilhosas, o guia mágico das plantas, o livro de ouro das plantas, as plantas sensacionais, as plantas na saúde doméstica, tudo isso é muito legal, mas o que disso a gente aplica verdadeiramente? O que a gente tem certeza que pode aplicar e que vai trazer resultado? Então, quando a gente está dentro de um trabalho que segue uma metodologia e tem acompanhamento, isso é fundamental, isso é sensacional e o resultado aparece com muito mais facilidade. Hoje a gente vai conhecer a história da Madu, que simplesmente com uma orientação que eu dei para ela em uma live, hoje a vida dela é completamente outra. Então a gente vai ver o resultado de um bom acompanhamento, de uma informação bem aplicada, né? E da autonomia da pessoa de saber realmente conduzir a sua saúde, e a Madu vai mostrar como ela fez isso, como ela conduziu a saúde dela a partir das informações que a gente passou para ela, mas
de maneira autônoma e independente, ela também conseguiu manejar todos os problemas que ela enfrentou nesse caminho para chegar num ponto de... que ela vai mostrar para a gente hoje, tá bom? Então, isso vai ser muito importante. Então, é extremamente importante que você me acompanhe. E se você puder, curta e compartilhe essa live. Por quê? Porque um monte de gente por aí, gente, talvez, acho que é o segundo problema de saúde que mais atinge pessoas no mundo. Hipertensão arterial. É o segundo problema de saúde que mais atinge pessoas no mundo. O maior número de pessoas doentes no mundo com a mesma doença é a hipertensão arterial. Acho que depois só perde para diabetes. Um é diabetes, o outro é hipertensão arterial. Então, imagina quantos milhões de pessoas no Brasil são hipertensas. Uma em cada 4 pessoas no Brasil é hipertensa. Uma em cada 4. 25% da população é hipertensa. E nós temos aí, não sei quantos milhões de habitantes nós temos aí, mas quase 300 milhões de habitantes, eu imagino. Então, 250, entre 250 e 300 milhões de habitantes. Agora faz a conta quanto é 25% disso. Quantas pessoas estão sofrendo desse problema hoje e não encontram solução? E eu digo isso, e isso eu posso falar de, assim, a boca cheia. As pessoas sofrem e não encontram solução. Eu posso dizer que boca cheia isso. Sabe por quê? Nós fizemos o desafio da hipertensão. Nós fizemos 21 dias de desafio da hipertensão com um grupo de pessoas. Grupo de pessoas que era hipertenso e mesmo com medicamentos convencionais não conseguia controlar a pressão. Tinham pessoas que tomavam 4 medicamentos ao dia e tinham a pressão 16/9. Tinham pessoas 18/12. Acha isso normal? Não é normal. E essas pessoas estavam tomando 1, 2, 3, 4 medicamentos ao dia. Em 21 dias, 70% dos participantes controlaram sua pressão arterial com as plantas medicinais. Nós não tiramos o medicamento deles, porque era um desafio só para controlar a pressão. Agora, o desmame do medicamento é por conta deles. Mas nós conseguimos, em 70% dos casos, trazer a pressão para entre 11/8 e 13/8. Nós conseguimos. 70% das pessoas que participaram com a gente. É uma coisa fantástica, é coisa de outro mundo, é sensacional, é maravilhoso. Resultado incrível de verdade. E as pessoas estão encantadas com o que elas alcançaram ali dentro. Em 21 dias, elas fizeram por conta própria. A gente só deu as orientações, eles fizeram, e nesses 21 dias, eles controlaram a pressão arterial deles, afastaram a chance de ter um infarto, um AVC, arteriosclerose e todos os outros problemas decorrentes disso, eles afastaram da vida deles. E agora, mas eles ainda estão tomando medicamento químico? Não. Para fazer o desmame dos medicamentos, tem que ter todo um procedimento, né? E aí a pessoa precisa entender esse procedimento para poder fazer. Eu não posso acompanhar o desmame de todas essas pessoas. E eles terão que aprender a fazer isso e fazer isso por conta própria. E isso mas assim, resultado incrível, sensacional. A gente faz aqui no Autor da Própria Saúde o que os tratamentos convencionais não fazem. Não fazem. Uma pessoa chegar para mim com 4 medicamentos e pressão 18/6, 4 medicamentos, a pressão 18/6, em 21 dias a gente botar a pressão dele 12/8, a gente faz o que a medicina não faz. Pode ter certeza. Pode ter certeza absoluta. Aqui, nós fazemos o que a medicina convencional já não faz. Escreve o que eu estou dizendo. E outra, questão dos efeitos colaterais. Efeito colateral pegando pesado com as pessoas. Muito pesado. As reclamações são múltiplas, né, das pessoas, realmente os homens com impotência sexual. Mas um monte deles. Por quê? Porque esses medicamentos causam impotência sexual. E outros problemas, pancreatite, problema do fígado, problema para dormir, alucinação, insônia, ansiedade, nervosismo. E aí, quando eles vão tirar os medicamentos, síndrome de abstinência. Não conseguem ficar sem o medicamento. E não é um, não é dois que relatam isso, não. Então, quer dizer, esses medicamentos ainda são feitos para aprisionar as pessoas, né, nesse ciclo de dor e sofrimento, sem conseguir sair dali. Porque se o cara está sozinho e ele tenta tirar um medicamento, tenta fazer o desmame de um medicamento, ele começa a ficar assustado, porque ele está sentindo síndrome de abstinência, ele quer aquilo. É como um viciado em cocaína, em heroína. Ele precisa daquele medicamento, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar... O que é isso? O que está acontecendo? Síndrome de abstinência. Acontece. Com certeza acontece. Então, a gente precisa estar muito atento, porque o que os tratamentos convencionais estão oferecendo para a gente, o que a farmácia alopática está oferecendo para a gente, não é muito bem uma cura.
né? É um paliativo para segurar você vivo mais um tempo, gastando dinheiro na farmácia. De verdade, é isso o que eles estão fazendo. Segurando você vivo mais um tempo para que você gaste o seu dinheiro na farmácia. Tanto é verdade, gente, e vocês podem questionar o quanto quiserem com relação a isso, né? Muita gente questiona isso, mas tem uma pesquisa realizada pelo Instituto Cochrane, que é da Dinamarca. É um instituto muito conceituado, inclusive presta consultoria para a Organização Mundial de Saúde e tudo mais. E esse instituto fez um levantamento e demonstrou que a maioria das pessoas que morrem de problemas cardiovasculares, elas não morreram de atropeladas, elas não morreram, caíram de um prédio, elas não levaram um tiro. Não, elas morreram de problema cardiovascular. A maioria deles tomava remédio para hipertensão. Então eu te pergunto, o que é que esses medicamentos estão fazendo que não conseguem manter uma pessoa viva? Ela morre de hipertensão arterial porque o medicamento não conseguiu controlar o problema dela. Então, ou a gente acorda para ir, ou a gente pode ficar se iludindo, a gente fica trancado dentro de casa achando que o mundo lá fora é colorido, que tudo que aparece na televisão é maravilhoso, que as mensagens que me mandam do WhatsApp são tudo verdade. Eu acho muito colorido, acho muito maravilhoso, né? Ou você pode se dar conta de que você está dentro de um esquema que enriquece uma indústria farmacêutica monstruosa aí no mundo e que existem alternativas que ninguém quer que você conheça. Se eu disser para você que você abre a porta da sua geladeira, pega uma planta que está lá dentro, faz um suco e isso controla a sua pressão arterial, você está dando dinheiro para quem? Bom, talvez para o supermercado. Você comprou a planta por menos de R$1. Talvez lá. Mas a indústria farmacêutica não está ganhando nada por isso. Se eu disser para você que se você atravessar a sua rua e pegar na calçada do vizinho uma planta que está nascendo lá, fizer o chá e tomar, vai controlar a sua pressão, para quem que você está dando dinheiro? Nesse caso, para ninguém. Para ninguém você está dando dinheiro. Aí a indústria farmacêutica não ganha nada. Então, por que é que eles vão divulgar curas verdadeiras, reais e comprovadas, mas que não dão lucro para eles? Eles vão sempre criar dificuldade para vender facilidade, gente. Ou seja, sempre vão tentar te adoecer mais para poder vender mais medicamentos maravilhosos para você. E essa é uma realidade que ninguém pode refutar. É isso, é o mercado, é o capitalismo. É assim que o mundo gira hoje. Só que para quem é autor da própria saúde, isso não faz sentido nenhum. Para quem é autor da própria saúde, essa realidade não existe. Nós criamos a nossa própria realidade de saúde. Nós construímos a nossa saúde, nós reescrevemos a história da nossa saúde. Segurança, com autonomia. Isso é maravilhoso. Essa é uma oportunidade que nós temos que é maravilhosa. Eu me dedico a ensinar as pessoas, já há 4 anos, me dedico a ensinar as pessoas a construírem uma perspectiva de saúde nova, utilizando um potencial natural das plantas medicinais. E os resultados que eu tenho visto cada vez mais aparecerem e acontecerem através desse projeto são vidas salvas. São resultados que impressionam as terapias convencionais. Os médicos se impressionam diante dos resultados que as nossas plantas trazem. E, de verdade, nós fazemos aquilo que as terapias convencionais já não fazem mais. Beleza. Quanto mais você se aprofundar no conhecimento, quanto mais você se aprofundar no universo das plantas medicinais, mais capacitado você estará para poder enfrentar qualquer problema de saúde que venha aparecer na sua vida. Muitas pessoas dizem, eu tenho hipertensão porque é genético, meu pai teve, minha avó teve, eu também tenho. Mas será que essa é uma realidade? Será que precisa ser assim? Então eu digo para você que não, mas com muita vontade eu digo para você que não. Não precisa ser assim. Eu tenho vários genes de problemas de saúde no meu material genético, e todas as pessoas têm. Cada pessoa tem um material genético específico, e a gente traz a herança dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, a gente traz essa herança. Então, se um avô seu teve diabetes em algum momento, provavelmente esse gene está em você. Se uma tia sua teve Alzheimer em algum momento, esse gene está em você. Se um antepassado seu teve um problema gravíssimo dos rins em algum momento, que levou ele a uma falência renal,
provavelmente esse gene está em você também. E a hipertensão arterial não é diferente. Mas o que vai dizer se você vai manifestar hipertensão arterial ou não? É só a genética? Não. É o que você faz no seu corpo. É como você cuida da sua saúde, a sua alimentação, sua atividade física, seu consumo de água, é o nível de estresse que você passa, é a qualidade do seu sono, é a sua relação com as outras pessoas e consigo mesmo, a sua espiritualidade. Tudo isso conta para que você tenha resultados melhores do que seus pais, avós, bisavós e tataravós. Você só manifesta no seu corpo aquilo que você permite manifestar. De verdade. Minha avó era hipertensa, com problemas cardíacos graves. Meu pai já teve que tomar medicamentos para hipertensão arterial. Hoje, graças a Deus, não precisa mais. E eu tenho hipertensão arterial aos 40 anos? Não. Eu não tenho hipertensão arterial. Nem terei. Mas por que, Daniel? Porque se a sua família toda teve, por que você não tem? Minha mãe já teve que tomar medicamento para hipertensão arterial. Meu pai já teve que tomar medicamento para hipertensão arterial. Os meus avós todos tinham hipertensão arterial. Mas eu não tenho. Porque eu faço a escolha pelos hábitos que vão impedir que esse gene se manifeste no meu corpo. E isso é muito importante. E se algo acontecer comigo, eu saberei o que fazer. Seja qual problema for. Seja qual problema for. E vou dizer para vocês, além da alimentação, consumo de água, atividade física, sono, estresse e suas relações com as pessoas e consigo mesmo, além de tudo isso, o que interfere para você ter ou não um problema cardiovascular, hipertensão arterial, é a forma como você trata a sua saúde. Se você foi uma criança com asma e sua mãe te entupiu de broncodilatador a vida inteira, então eu vou dizer para você, você tem muita chance de ser um hipertenso, porque o seu coração foi colocado ao limite muitas vezes utilizando o broncodilatador numa infância em que nem tudo estava pronto no seu organismo. E se você, pai, faz isso com seu filho hoje, saiba, você está criando um cardiopata. Ele vai ter um problema cardíaco no futuro, porque você está estressando o coração dele a limites que são inconcebíveis. Então, a forma como a gente trata a nossa saúde de maneira geral também é importante, para que a gente tenha um contexto de saúde que garanta nós podemos viver a vida com qualidade de vida. Se a gente sempre, cada dor que eu tiver na ponta do meu dedo, eu for lá e tomar um anti-inflamatório, um analgésico, um antibiótico, um corticoide, um antistamínico, se cada vez que eu tiver uma tosse, eu tiver que entupir meu filho com medicamentos, cada vez que meu filho tiver uma dor de barriga, eu tiver que entupir ele de medicamento, eu vou dizer para você, nós estamos criando seres doentes para o futuro. E a escolha de fazer isso ou não fazer isso é nossa. Você pode olhar para mim e dizer, Daniel, eu não sei usar as plantas medicinais. De verdade, eu não sei usar as plantas. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, eu só posso usar medicamento de farmácia. Eu não sei usar as plantas medicinais. O que eu estou fazendo aqui há 4 anos? Eu pergunto para as pessoas. O que eu estou fazendo aqui há 4 anos? Estou ensinando as pessoas a viverem a sua vida e construírem sua saúde usando plantas medicinais. Agora, a decisão de vir ou não vir é sua. E com relação à hipertensão arterial, esse é um conhecimento que pode salvar a sua vida. Que pode prolongar a sua vida muitos anos, décadas. Esse é um conhecimento realmente para te tirar do ponto onde você está e te colocar num estado de você não precisar de medicamentos para hipertensão arterial. Talvez você nem precisar mais de plantas. Muitas pessoas pararam, inclusive, com as plantas depois de controlar a sua pressão. Milagre? Não, não é milagre. Conhecimento bem aplicado. Você toma o seu medicamento todo dia e nem sabe se precisa ou não. Sabia disso? E as pessoas que aprendem a usar as plantas medicinais fazem essa transição de maneira racional, inteligente, segura, chegam no ponto de só estar usando plantas medicinais, plantas simples do dia a dia, controlando a pressão arterial a 12/8, 13/8, 11/9, controlando ali a pressão arterial numa boa. E depois de um tempo, eles começam a reduzir os tratamentos com as plantas também, até chegar no ponto de que não precisam mais. E aí você fala assim, mas então essa pessoa não é mais hipertensa? E eu respondo para você com essa expressão facial. Aqui no Autor da Própria Saúde, nós temos 2 grupos muito interessantes, os ex-diabéticos e os ex-hipertensos. É real. Pessoas que começaram o tratamento com plantas medicinais chegaram num ponto em que as plantas já estavam sendo fortes demais, estava tendo
hipotensão com as plantas. Começou a diminuir, até o ponto que ele vai falar assim, eu não preciso mais de planta. E parou. Às vezes a pessoa fica 1 mês, 2 meses sem tomar planta nenhuma, depois ele volta, toma um pouquinho, só para dar uma manutenção, depois ele para de novo, mais 1 mês, 2 meses, depois ele toma mais um pouquinho, 1 semana, 10 dias, depois ele para de novo. E depois nem isso ele faz mais. Nós fazemos aqui, os alunos do autor da própria saúde, fazem aquilo que as terapias convencionais não fazem mais. Talvez nunca tenham feito. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não é milagre, isso não é magia. Isso é conhecimento bem aplicado através de um método. E é isso que muda o jogo. É você saber o método, passo a passo, o GPS, o mapa, para você chegar onde você tem que chegar. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E é isso que nós estamos aqui. E foi nesse caminho que a gente mostrou a importância de uma anamnese. E nessa anamnese, nós encontramos a nossa querida Madu. E eu vou trazer a Madu aqui hoje para falar sobre a experiência dela com as plantas medicinais controlando hipertensão arterial. Eu não consigo compartilhar a tela, colocar a Madu no Instagram. Nosso aplicativo só faz isso para o YouTube e Facebook. Então, eu vou convidar agora todo mundo que está no Instagram que venha para o YouTube, que venha para o Facebook, que venha participar com a gente aqui também. Porque nós vamos encerrar a transmissão agora aí no Instagram. Vamos ficar só no Face e no YouTube. Se você quer conhecer a história da Madu e descobrir como ela controlou a pressão arterial, então vem para cá, pula para cá, e a gente vai dando tchau aí no Instagram. Beijo para vocês, vamos junto. E para vocês que estão aqui me acompanhando no YouTube e no Facebook, nós vamos agora convidar uma convidada. Nós vamos trazer uma convidada muito especial, que é a Madu. Madu, que é de Lagoa Santa, em Minas Gerais, esteve com a gente em abril aqui, numa live. Foi quando eu apliquei a anamnese. Eu queria demonstrar para as pessoas o que era uma anamnese e como se aplica uma anamnese. Então, a gente fez a anamnese, analisou a anamnese da Madu ao vivo. E naquele momento, nós escolhemos a hipertensão como foco do tratamento dela. E, dando foco nesse tratamento, nós seguimos com as orientações para ela, com as sugestões de tratamento, e deixamos isso na mão da Madu. E ela... O que será que ela fez com isso? Que resultados haverá a Madu alcançar? Onde estará a Madu hoje? Não perca os próximos capítulos do Autor da Própria Saúde. Nós vamos agora chamar a Madu para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Madu! Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Tudo bom, minha linda? Que bom te ver de novo aí, sorrindo para mim. Bom Significa que as coisas vão bem. Então, graças a Deus não posso reclamar, não. Se você tivesse aí com cara de bravo, uma chinela na mão, eu ia falar assim, ixi, deu tudo errado. Não, eu estou aqui com o meu caderno que eu anotei. Os primeiros dias todos eu anotei nesse caderno como que estava a minha hipertensão. Olha, você fez um diário da hipertensão, perfeito, sensacional. E estou aqui também com algumas tinturas que eu tenho tomado, que tem me ajudado. O maridão que está preparando as tinturas? Sim, ele é seu aluno no APS. Que legal. Isso é bom, né? Você ter essa liberdade de saber fazer. Isso é muito importante, né? Madu, essa é fundamental. Essa é sensacional. Tintura de colônia. Pela mãe do guarda. Tem gente que não vive sem isso, mas... E tem uma plantinha aqui também. A colônia está aqui perto de mim. Ah, é? Ô, louco. A colônia é grande. Quer ver? Cadê ela? Ah, tá no vaso. Que linda. É um filhote de colônia, ó. Vai ficar com 3 metros de altura. É um filhote ainda. Vai ficar com 3 metros de altura essa aí. Vai ficar linda. Ai, Madu, que coisa boa, né? A gente poder cuidar da saúde dessa forma. Queria que você começasse aqui com a gente relembrando o seu processo antes das plantas medicinais. Como era os cuidados aí, com a sua pressão arterial, né? Quanto tempo você tratou na medicina convencional? Quais eram os medicamentos que você usava? Posiciona as pessoas para a gente, por favor, Madu. Eu comecei a tratar de hipertensão e estava com 47 anos. Hoje eu estou com 67. 20 anos.
E os primeiros anos que eu comecei o tratamento, os medicamentos não abaixavam minha pressão. Eu tomei cerca de 9 tipos de medicamentos alopáticos diferentes. E nenhum deles conseguia manter minha pressão num nível adequado. O último que acertou um pouco mais foi a losartana. Então, a losartana, eu já tenho bem uns 15 anos que eu estou tomando losartana. E a losartana eu comecei com 50 miligramas e cheguei a 100 miligramas. Ou seja, foi aumentando essa dosagem ao longo do tempo também, para manter o resultado. Foi aumentando. E na última consulta que eu fiz esse ano, em março, ela me colocou mais um medicamento, rosuvastatina. E eu falei com a médica, falei assim, eu não quero isso. Não quero isso. E eu já tinha ouvido a Cláudia Profeta me dizer que ela controlava a hipertensão com as plantas medicinais. Quem não conhece, a Cláudia Profeta é uma das alunas do Autor da Própria Saúde também, que é de Minas Gerais, mesma região que a Madu mora. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu pretendo. A médica insistiu, porque minha pressão andava 16/10, e ela disse assim, não, você vai tomar. E eu comecei a tomar. Peraí, mesmo com a losartana 100 miligramas, a sua pressão era 16/10. Aí você entrou na hidroclorotiazida. Não, na hidroclorotiazida não, você entrou na rosuvastatina para tentar melhorar esse resultado. Isso. A losartana já era composta com hidroclorotiazida. Sempre. Então você estava tomando losartana com hidroclorotiazida 100 miligramas. Isso. E isso estava deixando sua pressão ainda 16/10. Isso. Aí você entrou com a rosuvastatina. Como é que reagiu a sua pressão? A pressão no início baixou bem. E depois ela começa a subir devagar, lentamente. Discretamente. Aí você apareceu e me convidou para fazer a anamnese e eu topei. Eu assim, quem sabe, é agora, né? Vamos ver. Eu fiz a anamnese com você na sexta-feira da paixão, depois de 20 anos tomando esses remédios. Quando foi no sábado, a minha ressurreição foi promovida, porque eu parei com tudo. Madu, é legal a gente lembrar as pessoas que além da losartana, hidroclorotiazida, da rosuvastatina, você ainda estava usando o ácido acetil salicílico, né, o AS, para afinar o sangue também, né, e reduzir a pressão arterial. E a espirulactona também, que é para colesterol e coisa e tal, e também ajuda a controlar. Então você estava com 5 medicamentos ao mesmo tempo. E a pressão ainda, naquele momento que a gente se conversou, sua pressão estava controlada? Quando eu converso com pessoas que eu não conheço direito, a pressão sobe. Não, mas o normal dessa pressão, como é que estava naquela época? No normal ela estava 13/9, 14/8. Com 5 medicamentos ainda não chegava no 12/8. Não. Aí eu comecei os remédios, as plantas no sábado. Eu já tinha algumas plantas aqui em casa. Eu falei assim, se eu tenho aqui, é agora que eu vou começar com isso, né? E comecei com chá e com suco de chuchu com limão. Você estava tomando chá de quê naquele momento? O chá que eu comecei a tomar foi... Te falo agora. Tudo anotado. Colônia, 7 sangrias... Eu tomava 40 gotas de tintura de baúba, mais a água de alho e mais o suco de chuchu, que eu iniciei com suco de chuchu. A minha pressão nesse sábado que eu comecei a fazer, ela foi a 109/70. 10/7? Quase 11/7. 109/70. Quando foi a tardinha, isso por volta da hora do almoço. Quando foi a tardinha, ela estava 113/73. Nossa, mas você ficou no 11/7 ali, né? Abaixo do 12/8. Já no primeiro dia.
No primeiro dia. O segundo manteve a mesma coisa, o terceiro também, e foi assim até uma semana eu mantive essa pressão muito baixa. E eu sentia a zonzeira, sabe? Eu sentia a diferença da pressão baixa. É interessante perceber, Madu, que você passou bastante tempo com uma pressão acima do normal, né? 14 por 9, 13 por 8, quer dizer, você estava uma pressão um pouco acima do normal. E aí, de repente, de um dia para o outro, você tem uma queda de pressão para 10 por 7, 11 por 7. Então, o seu organismo sentiu, com certeza, essa diferença. E eu entrei na síndrome da abstinência. Eu fiquei muito nervosa. Aí, quando eu fiquei nervosa, a pressão foi para 127 por 83. 12 por 8. Aí, e manteve. Nesses dias do nervosismo, ela chegou a 14 por 9. Certo. Mas o Renato Cajueiro, que também foi seu aluno, ele entrou em contato comigo e eu disse para ele como é que eu estava. Ele disse assim, seu organismo está sentindo falta dos remédios que você tomava. E virou assim, vai lá e dá uma mordedinha nos comprimidos que você tomava. Eu segui isso, fui lá, dei uma mordedinha nos comprimidos. Não, fala sério, isso é coisa de viciado, fala a verdade. Dá uma cheiradinha na garrafa de cachaça. Só põe o cigarro na boca, configurando. Coisa de viciado. Eu estava viciada. Eu não sei como é que o meu marido me aguentou esses dias. Eu achei que ele ia embora de casa, mas nós estávamos no isolamento, coitado. Não tinha nem para onde ir. Ele teve que me aguentar. Aí mantive esses chás, a colônia sempre, a colônia agora entrou na minha vida, né? A colônia sempre, as 7 sangrias, e eu consegui por mais ou menos 1 mês e meio manter a pressão controlada. O máximo que ela chegava era 13 por 9. E eu conseguia... É normal, viu, Madu? É normal para as pessoas terem oscilação de pressão. Ao longo do dia, nossa pressão oscila. Se a gente comer, a pressão muda. Se a gente dormir, a pressão muda. Se a gente fizer um esforço físico, a pressão muda. Se a gente tiver uma discussão com alguém, a pressão muda. Tudo altera, para cima e para baixo, tudo altera a nossa pressão. O importante é que a média disso esteja dentro entre 11 por 7 e... entre 10 por 7 e 14 por 9. É o limite que a gente tem que estar com a nossa pressão. Nem mais baixo que isso, nem mais alto que isso. Aí, Daniel, eu passei a ter a pressão muito alterada, porque com o isolamento, os netos estavam sentindo muita falta, a gente também. E cada vez que a gente fazia um áudio-vídeo com eles, a gente ficava bem impactado com saudade, as reações. Né? E eles, um escondia, o mais novinho escondia, falou que queria ser um perdedor. Eu quero ser um perdedor. Eu quero ser um perdedor de saudade, um perdedor de saudade da vovó, saudade do vovô. Aí falou tudo que ele estava sentindo. A minha pressão foi 17 por 10. Até a minha aí, viu? Aí eu aumentei o suco. Eu tomo suco 2 vezes por dia. Eu pus 3 vezes ao dia. O máximo que ela desceu foi para 15 por 10, 15 por 9. Eu não conseguia chegar lá, a pelo menos 13 eu não conseguia. Aí estudei nesse livro que você fez. Sim. Eu estudei as plantas que são vasodilatadoras, porque aqui estava fazendo muito frio, chegou a fazer uma temperatura bem fria aqui, e eu falei assim, é o frio que está me provocando isso também, além da emoção. Aí estudei e alterei, em vez da embaúba, eu coloquei a erva de touro, passei a tomar erva de touro, coloquei mulungu com a colônia, sabe? Muito bom, muito bom. Picão preto, passei a tomar o picão preto e tal, mas a pressão ainda mantinha muito alta. Aí eu
alguns dias eu tomei a metade do comprimido de losartana com hidroclorotiazida e de rosuvastatina. Tomei a metade, a pressão caiu demais da conta. É porque impactou junto com as plantas, né? Não, nos primeiros dias que eu tomei a metade do comprimido de losartana com rosuvastatina, a pressão não desceu. Eu falei assim, tá pronto, agora ela ficou desobediente, porque ela não quer abaixar. E além dos remédios, além das plantas, eu faço um mantra de manhã, eu faço auto-reiki, eu tento me fazer meditação para poder ficar mais tranquila, mas não abaixava, nunca. Eu falei, desobedeceu mesmo. Aí, a partir do 4º dia, ela começou a chegar a 13/9, começou a baixar. Aí eu parei com os comprimidos e estou com as plantas. As tinturas que nós fizemos, nós temos tintura de tudo. Tintura de casca de coco. Olha que maravilha! Tintura da erva. Muito bom, muito bom. Tintura da erva de touro. Eu tenho o chapéu de couro. Nossa, que lindo! Maravilhoso. Chapéu de couro, embaúba, tem 7 sangrias, tem tudo aqui, a casca de laranja. Nossa, que beleza! E as ervas continuam brotando aqui. Eu falei assim, olha, elas nascem porque eu estou precisando delas, né? Com certeza. Aí fiz um investimento, nós fizemos um investimento, compramos a colônia. Compramos para ter também aqui perto da gente a planta. Vale muito a pena. Nossa, vale muito. E mais, eu andei comprando na lojinha também o que eu não tinha aqui. Algumas ervas que eu não tinha, eu peguei na sua lojinha. Que legal, no Empório Folivida. Isso, Empório Folivida. Chegou algumas, nós fizemos a tintura, que a tintura ainda dura mais tempo, né? Sim. E eu tenho tomado o chá de 7 sangrias com a colônia e o mulungu, uma colher de colônia, uma colher de sobremesa de colônia e de mulungu, e a de 7 sangrias também é uma colher de sobremesa. Faço as 3 xícaras, tomo de manhã na hora que eu vou tomar café e guardo a outra na garrafinha para eu tomar durante o dia. Que maravilha! E a pressão... Quanta autonomia, né? Quando você decidiu mudar o seu tratamento, você buscou as plantas, você refez o processo, você redimensionou para aquilo que era a sua necessidade. Isso é independência, sabe? Isso é muito importante. As pessoas hoje são muito dependentes, Madu. As pessoas são dependentes do médico, do farmacêutico, do plano de saúde, dependente. E é cômodo, né? É muito cômodo. Você pega um comprimido pela manhã, toma e acha que você vai se sentir bem com aquilo. E na realidade ele também tem suas defasagens, né? Com certeza. Agora, com as plantas, o que eu faço? É claro, me dá trabalho. Eu levanto cedo, eu faço meu suco. Primeiro eu tomo água de alho. Em jejum eu tomo água de alho. Depois eu faço suco, tomo suco, faço chá, deixo lá uns 5 minutos dentro da vasilha, tomo a minha xícara de chá, guardo na garrafinha para eu tomar o restante do dia. À tarde eu tenho novamente o suco. Então eu tenho que estar atenta a mim. Mas isso entrou na minha alimentação também. Porque faz parte na sua rotina, entra na sua alimentação. Da minha rotina, justamente. E na época que eu estava também com a pressão bem alterada, eu fiz aquela salada de cebola. Muito bom. Fiz um prato de salada de cebola e um amigo meu que tem verduras agroecológicas me supriu de agrião. Uau! Agrião também é ótimo para pressão arterial. Comi agrião, e olha que eu não gosto muito do sabor do agrião. Tem um agrião que arde muito, e sobretudo eu acho que na lua minguante ele fica mais forte ainda, né? Esse sabor travado não me agrada, assim, mas eu vou comer porque é de pirraça. É de pirraça. Como é que está a sua pressão hoje, Madu, depois de toda essa epopeia?
depois de todos esses 100 dias cuidando da própria pressão sozinha, sem os medicamentos químicos. Você teve um pequeno evento aí no caminho que precisou dar uma dose de medicamento, mas como é que está hoje a sua pressão só com as plantas? Pela manhã sempre mais baixa, sempre entre 11 por 7, 11 por 8. Por volta da 1h da tarde ela sobe um pouquinho, 12 por 8. Às vezes no meio da tarde ela chega a 13 por 9. Sabe? Mas eu estou me sentindo muito, muito bem. Que legal. Até o meu cabelo está ganhando cor. Eu não passo... É verdade, tá ficando escuro por baixo do seu cabelo. Eu não sei se é questão das plantas ou o que alterou, né? Pode ser o efeito colateral de algum medicamento, ou pode ser a melhora da circulação periférica, né? Ela causa melhor irrigação do bulbo capilar, o que aumenta a produção de pigmento. Outro detalhe, eu emagreci 2 quilos. Só o inchaço da retenção de líquido e tudo mais, do processo todo inflamatório que esses medicamentos causam, e você não passa mais por isso, só isso já te faria emagrecer. Mas, com certeza, você está melhorando seu metabolismo de gorduras, de colesterol. Quando você fala de chapéu de couro, você fala de imbaúba, você fala de chuchu, cebola, todas essas plantas, ou a erva de touro, tratam o colesterol e tratam o metabolismo de gorduras. Então, ou seja, você processa isso muito melhor no seu organismo, protege o seu fígado, melhora o funcionamento do seu rim, trata o seu estômago, tá tudo sendo tratado ao mesmo tempo, não é só a sua pressão arterial. E isso é uma vantagem que as pessoas não percebem. Quando você tomava só losartana com hidroclorotiazida, com os outros medicamentos, o trabalho, o que eles faziam era tratar a sua pressão arterial, mas tinha um impacto sobre vários outros órgãos. E às vezes a gente nem percebe, mas existe esse impacto, né? Agora, quando você entra com plantas medicinais, você trata aquilo que é o foco do seu tratamento, mas você tem um leque de ações que são periféricas, sabe? Que estão ali junto, que você nem percebe às vezes, mas está protegendo o seu rim, está protegendo o seu fígado, está protegendo o seu estômago, fazendo o seu intestino funcionar melhor, melhorando o padrão do seu sangue, irrigando melhor o cérebro, combatendo... A urina mais clara, a urina ficou mais clara. Isso é um exemplo claríssimo, a urina mais clara, de que os seus rins estão funcionando melhor. A urina ideal para a gente é uma urina quase da cor da água. Se a gente puder ter uma urina quase da cor da água, é o perfeito. Pessoas têm urina cor de suco de laranja, cor de suco de abacaxi, cor de Coca-Cola. Não, esse aí tá tudo morrendo. Não, esse aí tá ruim demais. Eu tenho uma amiga minha que falou assim, nossa, eu comecei a falar de urina, ela falou assim, nossa, mas a minha urina tem cor de Coca-Cola. Eu falei, você tá falando sério? Ela, eu sempre tenho uma urina bem pouquinha, assim, com cor de Coca-Cola. Eu falei, então, você tá morrendo, seu rim tá parando. Ela foi no médico e realmente tava entrando em falência renal, por causa de um medicamento que ela tomava. Ué. E a minha mãe teve problema de rins e hipertensão. Tanto é que tudo que eu ouvia de médicos é que a minha hipertensão era hereditária. Mas e aí as plantas medicinais estão me provando que não é hereditária assim, não é. Tem muito mais a ver com a maneira como a gente cuida da nossa saúde, sabe? Tem muito mais a ver. Tem, sim, o potencial, tá lá guardadinho. O potencial tá lá guardadinho, você pode desencadear isso ou não. Depende muito de como você vai cuidar da sua saúde. Se lá no começo, há 20 anos atrás, você não tivesse entrado com medicamentos químicos, tivesse feito outras mudanças, tivesse usado as plantas e coisa e tal, talvez esses 20 anos de medicamento químico, você não tivesse passado por eles. Né, até falei com o Lucas isso, que eu trabalhava em 3 ou 4 escolas na época. Você foi professora, você sabe o que é isso, né? Eu trabalhei em 3 escolas de ensino fundamental, eu trabalhava em 3 escolas de ensino fundamental e nos finais de semana eu ia para Curvelo, coração de Minas Gerais, trabalhar com faculdade. Trabalhava com 4 conteúdos na faculdade. Então eu tinha que estudar demais da conta para poder estar garantindo e estar atualizada com esses temas, né? Dormia pouco, 4 horas por noite. Se estressava bastante. Hoje eu estou dormindo bem. Eu estou dormindo 6 horas por noite e outro dia eu fiz o reiki, dormi de novo, meu marido disse assim, nossa, você dormiu 10 horas direto.
que eu dormi de meia-noite a 10 da manhã. Nossa, que legal, né? Ele É muito achou, bom. ele achou assim, nossa, minha mulher baixou a pressão demais, porque olha a dormideira que ela deu. É só melhorando o Mas é sono. porque fica mais tranquilo, né? Mas naquela época, trabalhando demais, a solução mais imediata que você encontra é um comprimido que você toma de manhã e passa o resto do dia correndo de um lado para o outro, tomando pouca água, alimentando mal, né? Eu já cheguei a alimentar. O impacto disso tudo é o que você sofreu na sua pressão arterial. Não tem. Eu trabalhei numa escola aqui em Belo Horizonte, em Venda Nova, e numa outra no bairro Coqueiros, que era quase meia hora de carro. Se eu fosse de ônibus, eu não chegava. Uma terminava a aula 11h25. Meu marido me esperava com o carro na porta e uma marmitinha para eu comer dentro do carro. E a outra começava a aula meio-dia. Meu Deus, amiga, como é que você faz um negócio desse? Não, mas quando eu dava aula, eu tinha sorte assim de dar todas as aulas no começo. Eu fazia 2 escolas, né, em lugares opostos da cidade. Mas depois eu consegui me lotar todo numa escola só. E aí isso foi maravilhoso, tal, muito melhor. Mas eu tinha amigos meus que não tinham horário de almoço, porque eles saíam terminava a última aula numa escola, eles saíam desesperados porque eles tinham que pegar a primeira aula na outra escola e a distância era tão grande que não dava para almoçar. Então, eles tomavam café da manhã e só iam jantar no final do dia. Então, quer dizer, isso tem um impacto muito negativo sobre o organismo também. Aí tomava comprimido porque era o que me atendia mais imediatamente. Porque eu fui criada com plantas. Minha mãe era conhecedora de plantas, sabia um tanto de plantas. Eu guardei muita coisa dela, mas eu acho que a gente nunca guarda tudo dessas tradições, né? Não. Nunca guarda tudo. Sabe o que é, Madu? Quando a gente não precisa, a gente não presta atenção. Então, eles têm muito para ensinar e a gente tem pouco para ouvir. Então, a gente acaba dando outras prioridades para a vida e não dá o tempo de ouvir o que. Eu me arrependo de não ter ouvido o que minha avó tinha, sabe? Eu lembro do que ela fazia para mim, mas ela fazia muito mais. E eu não ouvia o que minha avó falava, porque eu não tinha tempo de ouvir. É isso. E aí, passando o tempo, eu falei assim, ai, gente, eu estou aposentada agora, por que a gente não toma outros caminhos, né? Procurei reiki, tudo, para poder ver se ia controlando a hipertensão e tal, e na hora que você apareceu, parece assim, tudo encaminha, né? Tem forças e energias, eu acho que vão congregando a vida da gente. É isso, nós formamos nós formamos uma grande comunidade, mesmo que a gente não se conheça, nós estamos conectados, né? Existe algo que nos conecta, que são as plantas medicinais. Então, é um ideal, elas se tornam mais do que um recurso para a saúde. As plantas medicinais se tornam um modo de viver. As plantas medicinais se tornam uma missão, um ideal. Eu tenho alunas minhas, eu entrevistei uma aluna minha também aí de Minas Gerais, eu não me lembro qual é o nome da cidade dela, uma cidade pequenininha aí no interior de Minas, e ela falou, é a minha missão de vida. Deus me mostrou que as plantas medicinais são minha missão de vida, eu tenho que ajudar as pessoas com isso. Então se tornou para ela uma missão de vida, né? Outras pessoas se tornou a sua profissão, para outras pessoas se tornou, sabe, isso, é muito mais, é um estilo de vida, é um modo de viver, é o meu estilo de vida ser plantas medicinais. Qualquer coisa que aconteça, qualquer pessoa, as pessoas me ligam e falam, eu tô com esse problema. Plantas medicinais, plantas medicinais, plantas medicinais. É um estilo de vida seu. Você não consegue imaginar a sua vida fora disso. Então, é muito mais do que aprender a tomar um chá, muito mais do que controlar a hipertensão. Provavelmente hoje, o seu marido já é aluno do Autor da Própria Saúde, você está controlando sua pressão com plantas medicinais, provavelmente hoje. Se você tiver uma diabetes, você vai controlar com pressão arterial. Se você tiver uma artrose, você vai controlar com pressão arterial. Se você tiver uma gastrite, você vai controlar com planta medicinal. Com plantas medicinais. O meu marido fez um exame logo no início da pandemia e a glicose estava 108. Aí ele virou assim... Foi coletado aqui em casa o sangue, ele virou assim, não é possível? Como é que tá alta desse jeito? Aí virou assim, olha, o Daniel fala de um suco de cebola com pepino e gengibre, eu vou fazer. Aí ele fez o suco, eu fui lá provar o suco dele, eu achei uma porcaria, porque o sabor é horroroso, né? Ele ainda pôs uma folhinha de hortelã para amenizar, mas o negócio não é fácil, né?
Ele Não. tomou. Quando foi no dia seguinte, ele comprou aquele aparelhinho de fazer o exame em casa, Sim. a glicose dele estava 93. Ai, coisa boa. Aí ele ficou com medo, ele virou assim, eu não vou ficar tomando isso todo dia, senão eu vou ficar agora Nem com precisa. hipoglicemia. Não, nem precisa, imagina. Ele pode, se tiver abaixo de 100, tá ótimo. E ele vai segurando isso de vez em Com chá. quando. Ele está Mas no tomando caso chá. dele, então, vai tomando Picão. chá. No caso dele, esse suco, que é muito baixinha a alteração da glicemia dele, ele pode tomar só o pepino, ele não precisa tomar com a cebola, entendeu? A cebola é muito enérgica. É louco, a cebola é louca demais. Nós experimentamos as duas, cebola roxa e a cebola amarela. A cebola roxa é mais adocicada, mas a amarela é picante demais. Nossa Senhora. Não, tem gente que não consegue. Aí, sabe o que faz? Substitui por acelga. A acelga também tem um potencial antidiabético fantástico, assim, baixa a glicemia rapidinho. Aí troca meia cebola por uma folha de acelga. Eu ainda estava falando com ele, a erva de touro também atua na glicemia, mas ele não pode tomar, porque a pressão dele é baixíssima. Aí ele vai ter. A pressão dele chega a 10/6. Não, ele vai ter hipotensão. Aí vai, hipotensão não dá. Aí ele está tomando o picão, assim, o picão não tem nenhuma contraindicação, e fazendo suco. Picão com casca de laranja antes das refeições. Porque o picão e a casca de laranja, eles reduzem a absorção de carboidratos da alimentação e evita o pico de glicemia, que é o chamado de hiperglicemia pós-prandial, que é o pico de glicemia depois das refeições. Então você absorve menos glicose, menos carboidrato, tem menos glicose na corrente sanguínea e, consequentemente, um melhor controle da glicemia dele. Como é bem simples... Bem mais baixa, né? De manhã ele toma um suco de pepino com limão, durante o dia, antes das refeições, uma xícara, antes do almoço, antes do jantar, uma xícara de chá de picão com casca de laranja, pronto. A glicemia dele vai estar sempre abaixo de 100. Porque é muito levinha a alteração dele. É bem pequena. Mas nisso nós estamos controlando. A artrose, eu tenho artrose, eu estou usando o gel que ele está fazendo, não estou sentindo dores. E quando eu sinto dor por causa da aula de pilates, que às vezes faz algum esforço, o gel, vai o gel. Passa o gel, resolve. Nós estamos controlando assim, sem remédio. Maravilhoso. Sem nada. Aqueles comprimidinhos que o ortopedista me receitou para botar debaixo da língua para tirar a dor da artrose, cadê? Não tenho mais. Joguei fora. Menos remédio, mais qualidade de vida. Menos, ué. Aí você vai fazendo as contas do tanto de coisa que você gastava na farmácia, você vê que você está economizando uns R$300 por mês. Porque sério? Uma quantidade... Essa economia chega a R$300 por mês? Uma quantidade de plantas eu tenho em casa. Que legal. Então eu não preciso estar investindo muito. E quando eu tenho pessoas, por exemplo, em Baúba, eu tenho esse cara que faz a plantação agroecológica, ele me arruma as folhas de embaúba. Que legal. Isso é muito bom, né? E assim a gente vai controlando, né? Agora, dá trabalho? Dá trabalho. É uma escolha. Ou você escolhe pela sua saúde, ou você escolhe a comodidade de ficar jogado no sofá enfiando comprimidinho na boca. Eu tenho um amigo que diz o seguinte: a gente só perde tempo com aquilo que a gente ama. Então a primeira pessoa que eu amo sou eu mesmo, né? Não, então eu vou perder seu tempo em você mesmo. Você vai ter que conviver com você mesmo pro resto da vida. Então vou perder tempo, vou fazer minhas coisas, vou tomar meus chás, vou procurar alternativas. Agora, precisa estudar? Precisa, a gente não vai, eu não vou esperar só de você. Eu não vou ficar aqui, Daniel, o que eu tomo? Eu não sou disso. Então eu vou atrás. Eu pesquiso, eu busco suas lives. Hoje uma amiga minha postou uma erva de touro e perguntou assim, ela é boa para quê? Aí eu falei assim, olha, toma esse endereço do YouTube, porque o Daniel fala da erva de touro e você vai ficar assim, abismada com tanta coisa que para que ela é boa, né?
Isso é muito Eu legal. tenho uma outra amiga que o marido teve um pico de hipertensão e a glicose também subiu. Ela falou assim, Madu, você está controlando a sua pressão com plantas? Me diz aí. Eu passei os seus vídeos, passei para ela e virei assim, olha, eu estou tomando isso e isso, mas não quer dizer que para ele Vai ser a pode mesma resolver. coisa. Pode resolver. Então tem essas alternativas. Ouve, veja o Daniel. Aí ela foi atrás de você. Que legal. E agora, quem não me pergunta, que vira assim, plantas, o que você indica? Eu falo assim, não indico não. Porque fica na dúvida, eu acho que aí é pior. A pessoa pode errar na dose, ou então eu falo assim, uma colher de sobremesa, ela pode botar 2 ou 3, porque a Madu me deu Desespero de essa. fazer o negócio. Aí eu falo assim, não, desse jeito eu não falo não. Vai lá, olha o Daniel, eu te dou endereço no YouTube, você olha o Daniel. Ele fala melhor do que eu, porque eu sou aprendiz ainda. Sensacional. E tô abusando do curso que o Tarcísio fez, de vez em quando eu vou lá e dou uma coringada no curso. Lá. Enquanto ele estiver liberado lá, eu vou dando uma sapiada nele e... Mas é isso, o curso é para isso, é para a família o curso, sabe? As pessoas deviam entender isso, sabe? Todo mundo pode fazer, todo mundo pode estar junto. Outro dia eu fiquei muito feliz de ver uma aluna minha que está ensinando a neta tem 9 anos, ela ensina a neta, e a neta já reconhece as plantas, já ajuda ela a preparar os medicamentos, já sabe a planta para que serve, coisa e tal. Eu falei, cara, é isso aí. É a gente ensinar as crianças, é envolver a família, o marido trazer a esposa trazer o marido, chamar os filhos para estar junto, o irmão, a mãe, sabe? É uma coisa para todo mundo, né? Não precisa ser um conhecimento hermético só meu, não. É para todo mundo. E aqui eu tenho 2 plantas que eu não sei se você já falou delas, que eu ainda nem procurei. Uma é aquele cipó prata. Ainda não falei de cipó prata. Não falei ainda. E a outra é bugre. Erva de bugre? Congonha de bugre. Uma que tem a folhinha, ela tem a folha dura, a folhinha dela é dura e muito brilhante. Não conheço, manda foto para mim. Dá muito aqui. Aqui eu tenho vários pés da congonha. A pimenta de macaco que você fala, não é parecida com a minha aqui não, que eu, no conhecimento popular aqui, ela dá uma arvorezinha, umas florzinhas brancas, e dá pimentinha, que os micos adoram. Por isso que eu acho que ela é pimenta de macaco. Os micos vêm aqui e devoram a pimenta de macaco. Tem que comparar o nome científico, tem que encontrar o nome científico, né, para ver qual que é. Mas é isso. Madu, eu tenho que te agradecer pela sua generosidade e sua disponibilidade de estar com a gente. Quase 1 hora conversando aqui. Maravilhoso, sua história é linda. Que bom que você conseguiu controlar a sua pressão só com plantas medicinais. É isso mesmo. Tem pessoas que demoram 6 meses para encontrar o controle da pressão arterial. Tem pessoas que encontram em poucos dias. Então, é maravilhoso. Eu falei, né, que a gente fez o desafio e 70% das pessoas controlaram em 21 dias a pressão arterial. 50% tinha controlado em 15 dias. E 70%, chegamos a 70% em 21 dias. Se a gente tivesse continuado por mais 2 semanas, 1 semana ou 2 semanas, talvez eu tivesse chegado a 100%. Mas a gente tinha um limite de tempo e a gente parou ali. Eles estão continuando por conta própria e os resultados são sensacionais. E eu vejo em você esse potencial, sabe? Você é a famosa, quase uma ex-hipertensa. Logo, você vai começar a reduzir. Quero dizer isso. Logo você vai ver. Não, você vai ver. Sou ex-hipertensa. Eu tô tomando o mesmo chá e a pressão tá baixando mais ainda. Aí você vai começar a diminuir. Vou tirar o suco, vou tirar a água de alho, vou começar a tirar o chá. Chega uma hora que você vai falar assim, eu vou ficar sem esse trem aqui. Aí você vai ver como é que é. Ser ex-hipertenso. É muito legal. E eu só quero te agradecer, porque muitas pessoas que estão nos assistindo aqui... Eu agradeço a você a ter encontrado você, feito aquela anamnese, porque se não fosse isso, talvez eu não tivesse tanta coragem, né? Eu acho que a coragem foi muito, muito além do que eu imaginava, né? Porque eu parei com tudo de um dia para o outro. Assustador, né? Jogar todas as suas certezas fora para começar um tratamento novo. E outra, eu percebi que o meu emocional, ele é muito forte nesse processo da hipertensão. Então eu tenho que buscar formas de controlar. Muito bom. Respiração, tenho procurado respirar, né? Fazer meditação andando daquele Thich Nhat Hanh, aquele vietnamita, né? Sim. Então
Eu pego essas sabedorias e vou buscando alternativas. E sim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Que todos possam seguir o caminho que você seguiu e que todos possam alcançar o resultado que você alcançou. Isso é muito legal. A libertação que você tem, agora, até os outros problemas de saúde, você já está jogando os medicamentos fora, está ficando só com plantas medicinais. Não vou ficar gastando, não. Economizar esse dinheiro é importante. E tenho assumido algumas receitas que a Paula passa de vez em quando. O arroz com semente de linhaça. Porque aqui ninguém dá conta da semente de linhaça, você, vou botar no arroz. E fica tão bonitinho, né? Todo mundo gosta porque fica bonitinho. A gente come o que é bonito também, né? Não é porque é o sabor, não, mas é porque tá bonitinho. Então eu tenho usado mais arroz integral também. Quer dizer, a minha alimentação também não foi só com as plantas, você fala da alimentação, da ingestão de água, de líquido e tudo. Passei a uma mudança. Peixe entrou mais na minha alimentação, cogumelos, eu tenho um fornecedor em Belo Horizonte, o Do Caminhante, ele entrega, o meu vizinho tem uma loja de conserto de máquinas de impressoras, e ele traz no fim de semana os cogumelos que eu vou consumir durante a semana. Fresquinho, orgânicos, estou privilegiando isso também, até porque eu falei assim, não, eu estou tirando os remédios da minha vida, por que eu vou usar agrotóxico, né? Investe o dinheiro que você gastava em medicamentos numa alimentação mais saudável, simplesmente isso. Sim. Né? Isso é sensacional, é investir em você mesmo. E aí, a próxima vez que eu for fazer os exames, eu passo para você como é que tá. É isso aí. Esses exames para você... Vamos ver o colesterol, a glicemia, vamos ver como é que tá isso aí. Sim. Madu, obrigado, gratidão. Foi muito bom conversar com você. A gente está chegando ao nosso final aqui. Eu só tenho que te agradecer, me mantenha informado sobre os seus resultados, mantenha a nossa equipe informada, isso é muito importante para a gente acompanhar. Sim. Eu costumo dizer que... Um abraço na Paula, que a Paula também... Ô, gente, as lives com você e a Paula são ótimas. Logo ela volta comigo. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou tipo, eu sigo os conselhos do Pequeno Príncipe, né? Tu és responsável por aquilo que cativas. Então, se você puder compartilhar comigo depois os resultados dos seus tratamentos, do avanço da sua pressão arterial, né? Como está sendo controlar isso, vai ser muito legal. Obrigado, querida. Um beijo enorme. Outro. Tchau, tchau. Tchau. Sensacional. Para mim é maravilhoso. Você vê uma pessoa que tomava 5 medicamentos para controlar a pressão arterial e a gente tem um resultado como esse em tão pouco tempo. De verdade, é muito pouco tempo. Ela está há 100 dias fazendo esse tratamento, né? 100 dias. Sem medicamento químico, só usando plantas medicinais. Teve um pequeno momento aí que ela precisou de uma dose de medicamento químico, mas... É esse o processo mesmo, é isso aí. Quando no desmame, você está no processo de desmame, você percebe que ainda não está no ponto que você precisa para abandonar o medicamento, porque o seu organismo sente a falta dele, você volta um pouquinho, continua de novo. É um processo que tem uma metodologia para fazer, para acompanhar, não é de qualquer jeito. Não é, agora eu peguei todos os meus medicamentos, joguei no lixo, não vou mais tomar. Não é assim. Tem todo um processo, um procedimento. E a Madu segue isso com muita clareza, com muita lucidez e com muita responsabilidade. E é isso que precisa. Para que as plantas medicinais tragam resultado para a gente, é se aprofundar no estudo. Precisa estudar, precisa entender essas plantas. Se aprofundar no estudo, fazer o que é necessário, inclusive fazer o que é necessário significa também as mudanças de vida que são necessárias fazer e ter a coragem de colocar tudo isso em prática. Tudo isso a Madu teve, e por isso ela tem resultados incríveis. E hoje, acorda com a pressão 11/7, na hora do almoço está 12/8, no final do dia está 13, mas ela está dentro do padrão normal, e é isso. E quanto mais tempo ela usar as plantas medicinais, melhores resultados ela vai ter. E hoje já não precisa de medicamento para artrose, o marido já não precisa de medicamento para glicemia, quer dizer, é isso aí. Isso é ser autor da própria saúde. Isso é você saber o que fazer, como fazer. Isso que e é isso que eu quero mostrar para você. Isso que, através do projeto Autor da Própria Saúde, eu quero mostrar a cada vez mais pessoas. Isso é muito importante. Eu vou deixar em aberto aqui uma possibilidade para todos vocês que estão me assistindo. Nós temos um programa de controle da pressão arterial chamado Controle Sua Pressão. A Madu até mostrou o livro que faz parte desse programa.
E nesse programa eu mostro tudo para você, desde te mostrar como funciona o sistema cardiovascular, como funciona o seu coração, como é que é a questão da pressão arterial, até mostrar as origens da hipertensão arterial. Depois te mostro como os medicamentos químicos agem no seu organismo e quais são os problemas de usar esses medicamentos químicos. Depois eu te mostrar como as plantas atuam no seu organismo, quais as melhores plantas, e no final te passo um protocolo de como tratar a sua hipertensão arterial. Você se torna uma pessoa consciente do seu problema, uma pessoa capaz de tratar o seu problema com autonomia, com independência, com responsabilidade, com qualidade, de maneira segura, de maneira eficiente. E como dezenas, talvez centenas de pessoas já controlaram a pressão arterial utilizando as plantas medicinais através da metodologia do Autor da Própria Saúde, você também pode conseguir através do programa Controle Sua Pressão. Se você está me acompanhando aí, é hipertenso, está cansado de tomar medicamento químico e não ver resultado, está cansado de enfrentar efeito colateral e não ter resultado, está cansado de gastar o seu dinheiro suado na farmácia sem ver resultado, ou às vezes até controlando a pressão, mas sofrendo efeitos colaterais, ou vendo as doses e a quantidade de medicamento aumentando a cada dia, você está cansado dessa realidade? Vou dizer para você, você não precisa mais disso. Você pode se libertar de tudo isso, desde que você siga o caminho de uma metodologia que te mostra como cuidar da sua pressão arterial. E por isso, eu te aconselho nesse momento. Venha para o programa Controle Sua Pressão. É um programa curto, em pouco tempo você tem toda a informação que você precisa e em pouco tempo você está livre da sua hipertensão arterial, ou pelo menos você tem o controle natural da sua hipertensão arterial, e isso é muito importante. Então, se você quer entender como é que faz um desmame adequado, se você quer ter todo esse processo bem detalhado dentro dessa metodologia, como controlar os seus problemas emocionais para que não atinjam a sua hipertensão, como a Madhu fez, quais as melhores plantas para você usar, de que maneira você pode usar, quais as melhores combinações, quais as receitas que eu já vi dando resultado com muita gente aqui. Se você quer conhecer tudo isso, entre para o Controle Sua Pressão. A nossa equipe está colocando aí no YouTube, no Facebook, nos comentários, está colocando o link para você. Entra, conhece o programa e se inscreva. Vem participar do programa Controle Sua Pressão. Eu tenho certeza que se você, como a Madhu, está gastando aí 300, 400 reais por mês em medicamentos, em pouquíssimo tempo você paga esse curso e ainda vai começar a sobrar dinheiro na sua vida para você comer melhor, para você viajar mais, para você ter mais qualidade de vida. E isso é muito importante. De se libertar dos medicamentos químicos significa muito mais do que não ter que colocar um comprimido na boca. Significa garantir que o seu corpo vai funcionar bem em todos os outros aspectos também. Tanto porque você não está vendo efeitos colaterais dos medicamentos químicos, que às vezes a gente nem percebe. Ninguém fica olhando se o fígado está funcionando bem todo dia. Então a gente só vai perceber que o medicamento causou um problema no fígado quando o fígado já está parando de funcionar. Ou no rim, quando o rim está parando de funcionar. Ou nas vistas, quando a gente já não está enxergando bem. E às vezes a gente nem se dá conta que isso é efeito colateral do nosso medicamento. Então isso você já se liberta. E além disso, como a gente comentou aqui, quando você usa uma planta medicinal para tratar um problema, você está tratando todo o seu corpo. O seu sangue é melhor, os seus músculos, as suas articulações, os seus nervos, o seu cérebro, o seu estômago, os seus rins, o seu fígado, o seu intestino, o seu pâncreas, seu baço, tudo funciona melhor através das plantas medicinais. Então, a grande oportunidade que a gente encontra não é simplesmente de tratar um problema de saúde, mas é de começar a fazer uma melhora sistêmica no nosso organismo e tratar verdadeiramente o nosso corpo e não o problema de saúde. Eu não quero tratar hipertensão, eu quero tratar o meu sistema cardiovascular para que não haja hipertensão. Eu não quero tratar diabetes, eu quero tratar o meu pâncreas e o meu fígado para que eu não venha sofrer de diabetes. Então é outra mentalidade, é outro caminho, é um caminho da gente valorizar e priorizar o nosso corpo. Tudo isso eu quero passar para você através do projeto Autor da Própria Saúde. E hoje com essa oportunidade incrível de você se tornar um aluno do Autor da Própria Saúde dentro do programa Controle Sua Pressão, onde nós vamos mostrar para você uma metodologia de tratamento da hipertensão arterial, já testado com centenas de alunos e que a gente pode garantir para você que trará resultados incríveis para a sua saúde. Então vem comigo, vem participar do programa Controle Sua Pressão, clica no link que está sendo deixado aí nos comentários, depois a gente vai deixar aqui na descrição do YouTube, na descrição do Facebook, a gente deixa também o link para vocês. Clica, conhece, vai ter um chat lá, você pode conversar com a nossa equipe e assim você tirar todas as suas dúvidas sobre o programa. E eu tenho certeza que é para transformar a sua vida, que é para transformar a sua saúde, que é para dar outro sentido
para a sua própria existência, onde você vai viver sem esse medo de carregar no peito uma bomba relógio, onde você vai viver sem o medo de estar tomando um medicamento que pode estar prejudicando mais a sua saúde do que trazendo resultados, onde você não vai gastar o seu dinheiro comprando drogas químicas que são mais tóxicas do que trazem melhoras para o seu organismo, onde você vai se tornar autor da sua própria saúde, cuidando da sua hipertensão arterial. Isso é muito importante, isso é uma transformação verdadeira, isso é o que realmente vai valer daqui para o final da sua vida. Lembre-se, a gente manifesta os problemas de saúde de acordo com as nossas escolhas. A Madhu mesmo disse, as escolhas dela a levaram à hipertensão arterial, a rotina exaustiva de trabalho, pouco consumo de água, alimentação irregular, dormindo pouco, passando grande estresse. O resultado foi, aos 45 anos, 47 anos de idade, ela desenvolver a hipertensão arterial. E se não fosse as escolhas dela naquele momento, se ela tivesse maior lucidez e consciência sobre o impacto disso sobre a saúde dela, talvez ela tivesse feito outras escolhas e talvez nunca tivesse tido hipertensão arterial. Mas hoje ela retoma as rédeas da saúde dela, tomando uma nova decisão que coloca ela num novo caminho, de controlar naturalmente a hipertensão arterial dela. E ela ter a saúde do sistema cardiovascular dela preservado daqui para o final da vida dela. A sua escolha de hoje vai determinar como você vai viver o futuro. A sua escolha de hoje vai dizer se você vai ser dependente de medicamentos químicos ou se você vai se tratar de maneira natural. A sua escolha de hoje vai dizer se você vai ter todos os seus sistemas controlados ou se você vai ter que ficar tapando buraco por aí, cada vez com mais medicamentos químicos, cada vez gastando mais na farmácia. E essa é uma escolha sua. Hoje você escolhe o quê? Qual é a sua escolha? Na sua vida não tem mais espaço para dor e sofrimento. Na sua vida não tem mais espaço do medo dos problemas de saúde. Na sua vida, a sua vida deve estar plena de qualidade de vida, liberdade, tranquilidade, felicidade. E isso tudo você pode alcançar através das plantas medicinais. Acredite, esse potencial está disponível para você. Clica no link, conheça o programa Controle Sua Pressão e faça novas escolhas. Faça novas escolhas. Se a gente seguir sempre pelo mesmo caminho, a gente vai chegar sempre nos mesmos lugares. Se a gente repetir o caminho das outras pessoas, nós chegaremos no mesmo lugar onde elas chegaram. Olha a sua volta. As pessoas que sofrem de hipertensão estão todos se lastimando, todos aumentando a dosagem de medicamento, todos com problema para controlar a pressão arterial. Se você seguir o caminho deles, você vai chegar no mesmo lugar que eles. Então, meu amigo, faça novas escolhas. Eu tenho certeza que a sua realidade vai se transformar. Gente, gratidão a todos vocês que me acompanharam aqui. Um abraço enorme a todos vocês. Eu fico muito feliz de, mais uma vez, trazer resultados tão impressionantes para vocês. E, olha, fico confiante de que vou poder ajudar cada um de vocês a tratar a sua hipertensão arterial através do programa Controle Sua Pressão. Por isso, vem comigo. E a gente vai descobrir junto esse caminho. Vou te mostrar a minha metodologia, que já ajudou muita gente a se tratar da pressão arterial, como a Madhu. O que eu fiz foi simplesmente mostrar um pedaço dessa metodologia para ela. E ela já teve resultados incríveis. Imagina se você tiver todo esse conteúdo à sua disposição. Vem comigo. Eu te espero no programa Controle Sua Pressão também. Um beijo enorme e a gente se vê por aí.